Olá, boa tarde. Veja os destaques do Almanac Guará de hoje. Protesto divertido. Grupo de teatro realiza espetáculo ao ar livre para chamar a atenção do grande número de buracos em São Luís. Suspensa a cobrança de prestações dos mutuários que tiveram as casas invadidas em São José de Ribamar. Ministério Público alerta. Efetivação de 780 servidores da Câmara Municipal é inconstitucional. Governo e prefeitura se unem para combater violência na região metropolitana. E mais, um dos maiores violinistas do mundo realiza concerto gratuito em São Luís. Agora, no Almanac Guará. Olá, boa tarde. E o Almanac Guará começa com a notícia do cancelamento de mais de 57 mil multas de trânsito. E tudo por conta do atraso na hora da entrega das multas aos motoristas. A Secretaria de Trânsito e Transporte afirma que o serviço deve ser regularizado a partir do dia 15 de abril. As multas são referentes às infrações cometidas entre 1º de outubro do ano passado e 30 de janeiro de 2013. O pedido de cancelamento das multas já foi feito ao Detran. O motivo do atraso na entrega foi a falta de um contrato do serviço de impressão. Ainda de acordo com a Secretaria, a empresa responsável pela impressão dos documentos suspendeu os serviços que estavam sendo prestados sem contrato desde julho de 2010. A SMTT abriu processo para uma nova contratação de empresa. E vamos agora a um protesto diferente, uma manifestação divertida. Um grupo de teatro realizou hoje um espetáculo para falar do grande número de buracos na capital. Se tem um assunto que não sai da boca do povo, é como São Luís está tomada pelos buracos. Todo tempo esse buraco, eles vêm, ajeitam mal arrumado, torna a cair, torna a quebrar, entope o esgoto da casa. Tem gente que até sabe qualificar os tipos de buracos que existem na capital maranhense. Que aqui nós temos buracos grandes, buracos pequenos, fundos e rasos. Tá virando até ponto de referência. Você quer chegar na minha casa? Lá tem um buraco grande, mais grande. Durante a reportagem, flagramos este carro que, em um descuido, caiu nessa verdadeira cratera. Mas tem gente que aproveita para tirar uma graninha com a situação. Muito, muito. Às vezes eu ganhei 20, 10 de umas mulheres que não sabem trocar pneu. Quantos caras estouram pneu? É direto. Coloca umas coisas aí, mas só tem que não tem jeito, os caras caem do mesmo jeito. Mas quando de sexta passada que a cachaça é pouca, aí mesmo que os caras caem. Basta andar um pouquinho por São Luís para ver uma cena como esta. O problema dos buracos saiu das ruas para as redes sociais. O assunto virou piada na internet. Como diz o ditado, rir é o melhor remédio. E é o que Nonai e um grupo de amigos resolveram fazer. Quer se estressar sem ir muito longe? Então venha curtir São Luís Parque, um buraco perto de você. Sobre os problemas dos buracos em São Luís, que levou a um protesto hoje pela manhã, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos informa que estão sendo realizados trabalhos de reparos até que seja concluída a licitação para a pavimentação da cidade. E a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte anunciou a criação de novos pontos de ônibus na capital. O primeiro lote de 25 abrigos deve ficar pronto até o fim deste mês. Em São Luís, as paradas são motivos de reclamações de quem depende dos coletivos. Em alguns lugares faltam abrigos, a estrutura comprometida. Em outros, a sinalização nem existe. O problema é antigo, a falta de abrigo nas paradas. Faça chuva ou sol, pessoas ficam desprotegidas. Se chover aqui, sai molhado. É muito complicado, porque a gente pede parada aqui, o ônibus vai parar lá na frente, lá onde ele quer. Nunca para quando a gente pede. Algumas paradas de ônibus possuem abrigos, mas a maioria delas em situação precária. Esta, por exemplo, está cheia de infiltrações. Por isso, os passageiros preferem esperar do lado de fora da parada, com medo de sofrer algum tipo de acidente. A senhora não fica ali por quê? Eu não com medo, né, de ter acidente e depois o que vai acontecer, né? Eu vou para o hospital e ninguém vai
ter coordenada, né? A falta de sinalização também é um problema, porque os passageiros se aglomeram em um local e transformam o lugar em ponto de ônibus. Mas muitos motoristas não reconhecem como uma parada. E o que acontece é isso: o passageiro dá sinal e o motorista não para. Sempre a gente encontra alguém que está atrasado, ou então que está saindo de casa, está vindo correndo assim, em qualquer lugar eles querem que pare. Na semana passada, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte anunciou a criação de 200 novos pontos de ônibus. O que a população espera é que o problema seja resolvido. E geralmente não para, que é complicado. Eles passam do outro lado e não param pra gente aqui. Esperar o outro, né? Porque às vezes eles param lá na frente e nem abrem pra gente. Que situação difícil para os passageiros de São Luís. 5 marcas de água mineral comercializadas em São Luís foram examinadas. Uma delas está fora dos padrões exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A pesquisa mostra a qualidade destes produtos e é um alerta. O estudo feito pelo Laboratório de Química da Universidade Federal do Maranhão, encomendado no mês passado por uma organização não governamental, aponta que das 5 marcas analisadas, uma apresentou desconformidade nas normas de qualidade. Todas as marcas analisadas detêm maior presença no mercado. Na amostra da água mineral Florata, foi encontrada uma quantidade de coliformes totais que se refere à higienização do produto 4 vezes acima do limite permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. No item que avalia a quantidade de coliformes totais, o tolerável seriam 2,2% do número total permitido para cada 100 mililitros. Mas o laudo de análise aponta 9,1 NPM por 100 ml, o que sugere falha na higiene durante o processo de manipulação do produto. A ONG solicitou também ao Laboratório de Química da UFMA a análise da água encanada que chega às casas dos moradores de São Luís. Foram coletadas 3 amostras em março em 3 diferentes bairros da capital: Coroado, Estrada da Maioba e aqui no São Francisco. E o resultado aponta a ausência de coliformes fecais, o que tornaria a água própria para o consumo. A organização deve encomendar novas análises, desta vez para avaliar os níveis de cloro concentrados de metais e a composição da água dos poços. Fatores considerados importantes para estabelecer se o líquido consumido em São Luís atende às exigências adequadas. Nós começaremos a analisar os parâmetros oferecidos pela Companhia de Águas do Maranhão para a população. Denúncias de irregularidades nas obras e modificações no projeto original levaram o Corpo de Bombeiros a uma vistoria em condomínio localizado na Avenida dos Franceses. A construtora afirmou que desconhece esta vistoria. Este arquiteto financiou 2 apartamentos neste empreendimento, localizado na Avenida dos Franceses. Constatou modificações que, segundo ele, não estavam no projeto original. José Câmara denunciou uma série de irregularidades na obra ao Grupamento de Atividades Técnicas, o GAT, do Corpo de Bombeiros. As irregularidades na parte de código de obra é a parte de iluminação, ventilação, entendendo? É a rampa. No caso, aquela rampa de entrada ali do acesso está 67 centímetros só, a calçada. A parte de impermeabilização é para ter 10 mil metros quadrados de área permeável. Pode ver que calçaram tudo, entendeu? Não colocaram qualquer grama. E com essa parte dessas irregularidades é que vai ser difícil eles conseguirem tirar o novo alvará de construção. O Corpo de Bombeiros vistoriou a obra. O comandante do GAT, tenente-coronel Ibirajara Figueiredo, disse que não encontrou grandes problemas na construção. Segundo ele, há apenas necessidade de alguns ajustes. Constatamos que na escada enclausurada os corrimãos não estão contínuos, porém nós já orientamos a equipe técnica e vai ser providenciado já essa manutenção, né, essa correção desse item. O GAT chegou a encontrar uma mudança positiva efetuada pela construtora na entrada de acesso às torres do empreendimento. Constatamos essa alteração que foi justamente na marquise, onde no projeto original ela tinha apenas 3 metros de altura, porém nós fizemos uma vistoria anterior e orientamos a equipe de que foi adquirido um carro no Corpo de Bombeiros, um carro esse que é alta escada mecânica e que precisaria no mínimo de 5 metros de altura da marquise para que o carro pudesse adentrar no. O mês de março deste ano foi o que mais registrou mortes no trânsito em 2013.
E ainda falando em trânsito, também aumentou o número de assaltos a ônibus na capital. E veja a operação da Polícia Federal de combate à extração ilegal de madeira no Maranhão. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários do Maranhão, somente no mês de março, 44 assaltos foram registrados a coletivos em São Luís. Mas os dados, na realidade, poderiam ser maiores, pois apenas 8 das 21 empresas cadastradas forneceram os números ao sindicato, conforme explica o presidente. A maioria das empresas do sistema não fornece os dados corretos para que a gente contabilize. Então, a gente supõe que o índice de assalto é muito maior. E atualmente, os assaltantes, eles não estão lesando apenas o cobrador para levar o dinheiro da gaveta, e sim os usuários de transporte, os passageiros. E a Polícia Federal começou a cumprir nesta semana 29 mandados de busca e apreensão em 4 cidades do Pará. A operação da PF investiga a extração ilegal de madeira na reserva biológica do Gurupi, na região oeste do Maranhão. Uma pesquisa encomendada pelo governo federal revelou que apenas 28% das mulheres agredidas denunciam. A vergonha e o medo de novas agressões são os principais motivos para elas evitarem as delegacias. No Maranhão, segundo dados do Disque Denúncia, a violência contra a mulher vem aumentando de 2011 para 2012. O número de denúncias aumentou 111%. O mês de março foi o que mais registrou mortes no trânsito, só na região metropolitana de São Luís, segundo dados do Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS. Foram 13, enquanto em janeiro ocorreram 11 mortes e em fevereiro 7, parte dos acidentes causados por colisões entre veículos, fruto da imprudência de alguns motoristas. Tem um volume bastante grande de acidentes com mortes, e é elevado para o período. A seguir, o Ministério Público afirma que tentativa de efetivação de servidores na Câmara de São Luís é inconstitucional. E ainda, um resumo da semana sobre a política no Maranhão. Eu volto em instantes. Não saia daí. Semana movimentada na Assembleia Legislativa. Foram definidos os membros da CPI que investiga casos de violência contra a mulher. E os deputados fizeram uma audiência pública sobre a situação das feiras e mercados da capital. Já na Câmara Municipal, houve troca da mesa diretora e muitos debates sobre a instalação de uma CPI para investigar as empresas terceirizadas. Veja os destaques da semana na política com Joelson Braga. Na segunda-feira, o tema da CPI das terceirizadas dominou a sessão na Câmara Municipal. O vereador Chaguinhas disse que de maneira melancólica retirava o pedido de instalação da CPI. Ele usou a tribuna por 10 minutos e chegou a dizer que a Câmara não poderia ser uma casa apenas de aplausos e requerimentos. E a CPI não saiu mesmo do papel. Na terça-feira, o presidente da Câmara, Isaías Pereirinha, voltou a tomar assento na Casa Parlamentar, após 60 dias afastados. Pereirinha, ao assumir os trabalhos, disse que, mesmo afastado, estava acompanhando as decisões da casa. Faz parte, a Câmara é isso mesmo, o contraditório, as desavenças acontecem, né? Isso não deixaria de ser democrácia. Então a democracia nos permite fazer isso, né? Então nós éramos 21 vereadores, já tínhamos discussões acaloradas, imagine agora com 31 vereadores, isso é normal. Na quarta-feira, vereadores e representantes da Prefeitura discutiram a situação das feiras e mercados da capital em audiência pública. O secretário de Agricultura, Abastecimento e Pesca, Marcelo Coelho, falou sobre o projeto de reformas em alguns mercados. Estamos preparando os projetos de reforma desses mercados, que são os mercados que estão hoje numa situação de difícil sustento, porque eles estão com estrutura comprometida. Então eu pedi um laudo da Defesa Civil de todos esses mercados e aqueles que tiverem o estado mais grave, nós vamos priorizar as reformas. Na quinta-feira, a governadora Rosiana Sarney visitou o Espigão Costeiro, que irá passar por obras de urbanização. Esgoto, água, enfim, toda essa parte aqui que vai ser coberta com todos esses serviços que vão ser prestados à comunidade. Neste mesmo dia, na Assembleia Legislativa, a deputada Francisca Primo foi oficializada à frente da CPI, que irá investigar a violência contra a mulher. Na sexta-feira, a coordenadora da Comissão de Transparência do Ministério Público Estadual informou que a partir da próxima semana serão enviados documentos que recomendam aos órgãos públicos a cumprirem a lei da transparência.
Os Ministérios Públicos Estadual e de Contas elaboraram um documento recomendando que o presidente da Câmara de São Luís, Isaías Pereirinha, não efetive 780 servidores em concurso público. Se o presidente Pereirinha efetivar, segundo os promotores, estará incorrendo no ato inconstitucional. Ao reassumir a presidência da Câmara na terça-feira, Pereirinha anunciou a efetivação de todos os servidores contratados que prestavam serviços ao Parlamento de São Luís. De acordo com a Constituição Federal, é proibido o preenchimento de cargos públicos efetivos sem prévia aprovação em concurso público. O governo do estado e a Prefeitura de São Luís se uniram para combater a violência e a criminalidade na região metropolitana da capital. A aliança tem a intenção de diminuir as estatísticas de tráfico de drogas e de exploração sexual de menores, entre outras ações. A superintendente da Polícia Civil da capital reuniu representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Grupo Tático Aéreo, GTA, e o representante da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a SMTT, para traçar um plano de uma série de operações que serão deflagradas pela SPCC. Nosso objetivo é integrar as forças para o combate à criminalidade aqui na região metropolitana, de forma que operações policiais sejam desencadeadas de forma integrada por esses órgãos, objetivando a revista de veículos, revista com a verificação da documentação, abordagem em bares, em clubes, visando o combate ao tráfico de droga. A superintendente adiantou que será feito um trabalho em conjunto, com operações durante toda a semana, tanto nos bairros quanto em estabelecimentos e em transportes coletivos. Inclusive a revista nos ônibus, revista aos veículos, aos motociclistas, a questão do desarmamento. O foco é desarmar os bandidos, o foco é diminuir o índice de criminalidade. Foi suspensa a cobrança de prestações a mutuários que tiveram as casas invadidas em São José de Ribamar. A Caixa anunciou decisão após problemas mostrados aqui na TV Guará. Ainda não foi definida a data em que os mutuários vão receber os imóveis. O problema é que os imóveis foram ocupados por pessoas que não foram sorteadas. Mas quem paga a conta são os mutuários. O programa Minha Casa Minha Vida prevê a construção de mais de 85 mil casas e apartamentos no estado. Mas ainda faltam concluir 43 mil unidades. No próximo bloco, uma exposição com muita arte e criatividade. Confira o que se pode fazer com a fibra do Buriti. Eu volto daqui a pouco. Muita chuva no fim de semana passado, estragos em muitos pontos da capital. Supermercado interditado e o Instituto José Sarney sob investigação da Justiça. Veja o que foi notícia nesta semana. A chuva, que começou sábado passado e se estendeu durante os 3 primeiros dias da semana, causou transtornos para muitas famílias em São Luís, que tiveram que deixar as casas e perderam móveis e eletrodomésticos. A Defesa Civil fez alertas de novos desabamentos. Em um condomínio localizado no túnel do Sacavém, o muro não resistiu e desabou, atingindo casas. Prejuízos para moradores. A construtora responsável pelo condomínio notificou a Caixa Econômica Federal e disse que as moradias atingidas foram construídas de forma irregular. Mais de 60 bairros de São Luís começaram a semana sem água. No domingo passado, a adutora Italuís, que faz o abastecimento de água para a capital, rompeu no quilômetro 38 do Campo de Perizes. E na terça-feira foi encontrado morto dentro de casa Luiz Henrique Coutrin, filho do deputado Raimundo Coutrin. A causa da morte continua sendo investigada pela polícia. O laudo só deve ser liberado nos próximos dias, após a conclusão do inquérito do Instituto de Criminalística. Luiz Henrique Coutrin tinha 27 anos, era estudante de Direito e foi candidato a vereador no ano passado. Também nesta semana, a Fundação José Sarney foi alvo de investigação. O Ministério Público moveu uma ação contra os diretores da gestão anterior do Instituto
por improbidade administrativa. Eles são suspeitos da aplicação indevida dos recursos repassados para financiamentos de projetos. Depois de interdições, vistorias em shoppings, igrejas e bares da capital, na quinta-feira foi a vez do supermercado Mateus do João Paulo. O estacionamento interno do estabelecimento e o Eletro Mateus foram interditados depois de denúncias que levaram a uma vistoria do Corpo de Bombeiros. Representantes do Grupo Mateus afirmam que antes da visita técnica já foram providenciadas reformas e que a estrutura não oferece riscos aos clientes. Peças e acessórios que podem decorar uma casa ou até compor o visual. O material feito com a delicadeza de artesãs de Barreirinhas está em exposição até junho, no Centro Histórico de São Luís. Bolsas de diferentes tamanhos e modelos, chinelos, chapéus, bijuterias, além de uma infinidade de outros artigos e acessórios do uso doméstico, com uma grande variedade de cores e estampas. Todo o material está à mostra na exposição Fibras e Tramas de Barreirinhas, na Galeria Cofo, na Casa de Nhozinho, no Centro Histórico de São Luís, e revela toda a beleza e criatividade de artesãs maranhenses. A Galeria do Cofo faz parte da Casa de Nhozinho e tem por objetivo maior fazer exposições com venda do artesanato da arte popular do estado do Maranhão. A cidade de Barreirinhas, no interior do estado, tem como principal produto de extrativismo vegetal o buriti, de onde é retirado o palmito, a palha e a fibra para a produção desses artigos feitos por mulheres, que fornecem para lojas e feiras de todo o país. Os objetos ficam em exposição até o dia 16 de junho. Ao fim da mostra, todos os artigos vão estar disponíveis para venda. Um dos maiores violinistas da atualidade se apresentou ontem no auditório da Escola de Música do Maranhão. O francês Frédéric Perrazzi mostrou ao público de São Luís toda a arte e a sonoridade de seu instrumento, o violino. Com um repertório recheado com os grandes mestres da música instrumental, Perrazzi encantou o público presente com um concerto que mesclou peças eruditas e populares. Ele já gravou 24 discos e se apresentou em mais de 50 países de todos os continentes. A apresentação do violinista em São Luís é uma parceria da Escola de Música com a Aliança Francesa do Maranhão. O Almanac Guará termina aqui, mas no próximo sábado está de volta com Ana Tereza. Um ótimo fim de semana para você. Eu, é claro, espero você na segunda-feira, ao meio-dia, no Guará News. Até lá!